ao vivo. Boa noite a todos e a todas que estão presentes aqui já nesta live, denominada Café com Política, onde já estamos na 7ª edição. Esse é um espaço promovido pelo Partido dos Trabalhadores de Igarapé-Miri, que tem como objetivo discutir temas diversos dentro desse período pandêmico que nós estamos vivendo. E hoje, 1º de julho, né, um mês muito esperado pela população miriense, pela sociedade miriense, mês de festa, mês da nossa padroeira Santa Ana, o mês da confraternização do povo miriense. Nós estamos aqui para discutir essa temática de suma importância para o nosso município, que é a questão dos desafios da saúde pública em tempos de pandemia e pós-pandemia. E para debater esse importante tema, já está aqui conosco, nesta sala, a professora e técnica em enfermagem Antônia Feitosa. Ela que é mestra em estudos interdisciplinares, com ênfase em educação e saúde pela UFPA. E também é pré-candidata pelo Partido dos Trabalhadores para esta eleição de 2020. Também está conosco aqui presente nesta live, nesta sala, o ex-prefeito por 2 mandatos de Igarapé-Miri, Roberto Pina, o Pina dos movimentos sociais, Pina fundador das SEBs, das comunidades eclesiais de base, está também aqui conosco com a gente. Boa noite, Pina, boa noite, Antônio. E também a nossa convidada especial, professora e enfermeira Paula Luciane, ela que também é mestra em biologia de agentes infecciosos e parasitários da UFPA. Bem-vinda e obrigada por aceitar este nosso convite, professora. Tá. Boa noite a todas e a todos os internautas que nos assistem, para esse momento tão especial em que a gente traz para a abordagem dessa discussão os desafios que nós estamos vivenciando na saúde pública em tempos de pandemia e tudo aquilo que nós projetamos ou sonhamos para tempos pós-pandemia. O que é possível diante da realidade vivenciada com o desconhecido, com aquilo que nós não tínhamos certezas e que aumentou ainda mais nossas incertezas, mas que nós, enquanto profissionais de saúde, enquanto sociedade, conseguimos e estamos fazendo um enfrentamento diário para poder superar. Então, eu agradeço a cada um que está conosco e que possam estar compartilhando aí a sala de vídeo para que essa discussão ela possa ser mais abrangente e que a gente possa estar dialogando de uma forma bem legal. Muito bem, obrigado. Então, convido o ex-prefeito de Igarapé-Miri, Roberto Pina, para fazer essas saudações iniciais também. Boa noite a todos os nossos internautas que nos acompanham. Boa noite, querida companheira Antônia. Um prazer estarmos juntos aqui. Boa noite, professora Paula. Um prazer. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para vir contribuir conosco nesse debate tão importante para o nosso município, no momento em que a gente está vivendo toda a situação. José Maria Júnior, boa noite. Espero que a gente tenha uma inspiração aqui, possa estar contribuindo com o nosso povo nessa temática que é tão importante, que toda quarta-feira nos encontramos. E saudar o povo miriense pelo mês de julho, mês de férias, mês de festividade de Santana, um período de segundo Natal na nossa história de Igarapé-Miri. Obrigado, Pina. Convido a professora Paula Luciane, mestra, para fazer suas saudações iniciais. Boa noite a todos e a todas, a todos os internautas que estão nos assistindo. Eu agradeço o convite, eu agradeço a Antônia, ao Pina, por essa oportunidade, porque é um tema tão importante e também desafiador para a gente. Então, assim, eu agradeço pela oportunidade
e espero contribuir, né, com o que a gente vai discutir aqui na temática, colocar propostas e esclarecer algumas dúvidas, né, que alguém possa ter, e por esse desafio, né, por essa temática tão importante, que é falar em saúde pública. E em tempos de pandemia, é mais necessário ainda. Tá? Muito bem. Obrigado a todos. Mais uma vez, boa noite. Quero saudar todos os nossos internautas que já estão presentes nessa live com a gente. E a gente vai iniciar, né, esse bate-papo aqui, os desafios da saúde pública em tempos de pandemia e pós-pandemia. Vai iniciar com a professora Paula, que vai fazer uma abordagem geral aqui dessa temática para todos nós. Professora. Boa noite, mais uma vez. Vim falar dos desafios da saúde pública em tempos de pandemia e pós-pandemia. Então, assim, a gente está vivendo esse momento. A priori, a gente tinha uma visão que não iria chegar na gente, que a gente apenas via nos noticiários, né, que achava que era uma coisa muito distante da gente, que começou não tão muito distante, que foi em dezembro de 2019, final do ano passado, na China, e que houve um descontrole, de um modo geral, nas fronteiras, com os países, e chegou no Brasil. Então, no início de fevereiro, no Brasil, o Ministério da Saúde, ele declarou o Brasil como situação de emergência em saúde pública, de importância nacional, por meio de uma portaria, que foi a 188. Então, essa declaração do Ministério da Saúde era para que todos nós estivéssemos preparados para o enfrentamento dessa pandemia, porque o enfrentamento da pandemia, hoje, ele é o nosso maior desafio de saúde pública. Como a gente vai colocar mais lá na frente, a gente vai falar de pandemia e pós-pandemia. Por que desafios? Porque nós já tivemos alguns desafios desde quando ela surgiu, ainda temos desafios e teremos pós-pandemia, que a gente não sabe até quando vai esse pós-pandemia. Então, esse desafio, esse enfrentamento, ele é grandioso, né? Então, a pandemia, para quem não sabe, ela não é um fenômeno de curta duração, como as pessoas pensam, vai ter agora e acabar. Como muitas pessoas estão agindo nas suas atitudes diárias, achando que a pandemia acabou, que estão relaxando nas suas medidas de segurança, relaxando no enfrentamento, na prevenção. Então, ela não é a pandemia, que é o surgimento de uma doença que atinge várias nações, ela não é um fenômeno de curta duração. E nem é algo que se trata rapidamente. A gente não conseguiu ainda controlar. Então, a gente ainda está no início, a gente está caminhando, nós estamos saindo do pico, que foi pico em 2 meses, abril, maio e início de junho. Então, ela não é algo rápido, né? Então, quando se trata em pandemia, as ações, elas devem ser graduais, elas devem ser feitas gradativamente. E as medidas gerais, substitutivas, elas devem ser específicas, avaliando cada contexto local. Eu vou avaliar cada estado, eu vou avaliar cada município, e dentro do próprio município, eu ainda vou avaliar as suas particularidades, porque dentro do município eu tenho a zona rural, eu tenho a zona ribeirinha, então eu tenho várias divisões de classes econômicas, existe uma dinâmica muito diferente, então não dá para fazer o enfrentamento de uma maneira global. Então, cada localidade ela vai ter o seu enfrentamento local, e esse enfrentamento ele tem que estar baseado com evidências científicas. Nós não podemos fazer as coisas de forma aleatória, ao acaso, daquilo que eu acho, daquilo que eu acredito, e sim baseado em evidências científicas, que a gente vivenciou e ainda está vivenciando na pandemia, que muitas pessoas estão fazendo as coisas acreditando no achismo, e não preocupado com as evidências científicas, com o que os cientistas estão estudando, com o que está sendo comprovado cientificamente. Então, muitas pessoas, às vezes, escutam uma situação ou se baseiam em alguma notícia para tentar enfrentar a pandemia. Então, nós temos que ter a base científica, assim como o reforço de
grandes forças para enfrentamento da pandemia, que é a vigilância epidemiológica, que nós temos nos municípios, nos estados, e a vigilância sanitária. Essas duas vigilâncias, elas são importantíssimas para o enfrentamento da pandemia, porque elas que vão, em loco, saber onde está acontecendo os casos, quantos casos tem, o que eu posso fazer para o enfrentamento da pandemia. Então, são essas duas vigilâncias, sanitária e epidemiológica, baseadas nas evidências científicas, que vão colaborar com a gestão local para o enfrentamento da pandemia. Então, diante disso, tem duas coisas que são muito importantes, que devem andar juntas, que é a ciência e a coordenação política. E a gente viu que o Brasil estava na contramão disso, porque os cientistas diziam uma coisa e a nossa coordenação política ela dizia outra, ela ia na contramão do que a coordenação política, do que os cientistas diziam, do que a ciência comprovada dizia. Então, para enfrentamento de uma pandemia, a ciência e a coordenação política devem caminhar juntos. Esse é um viés primordial, tanto para o enfrentamento da pandemia como no pós-pandemia. Por isso é importante hoje a gente discutir hoje isso, o desafio na saúde pública, porque a gente vai ter muita coisa para enfrentar lá na frente. Nós teremos muitos desafios na área econômica, na área social, na área educacional, na área da saúde mesmo. Então, é importante essa união para que a gente caminhe junto no enfrentamento. E, diante de tudo isso, também é fundamental fortalecer o nosso Sistema Único de Saúde, que ele é integrado em vários níveis de atenção. Para quem não conhece, o Sistema Único de Saúde, o SUS, tem o nível primário, que é a atenção primária, que é a atenção básica, o nível secundário e o nível terciário. Ele abrange o nível secundário e terciário, no âmbito hospitalar, no maior grau de complexidade. Então, é fundamental fortalecer o SUS, né? Para que o SUS, a gente viu que ele foi fundamental, nesse enfrentamento da pandemia, apesar de todas as suas mazelas, das suas dificuldades, mas ele foi muito importante e está sendo muito importante no enfrentamento da pandemia. Fortalecer a saúde mental também vai ser muito importante, porque a gente sabe que o isolamento social, a questão do adoecimento, a perda, o ente querido que partiu não poder participar do velório. Então, são inúmeras situações. O profissional de saúde que está exposto constantemente aos serviços de saúde, sem nenhuma condições, a maioria das vezes, de trabalho. Então, tudo isso vai prejudicar a saúde mental das pessoas. E os seus programas dentro do SUS, que nós temos o Sistema Único de Saúde, ele é muito rico em programas de assistência à saúde, de promoção à saúde, e que, às vezes, esses programas eles ficam esquecidos. Até mesmo o SUS, dentro dos seus princípios da universalidade, integralidade, que ele é um SUS, no que ele diz na nossa Constituição, que seria para todos, mas que, na prática, muitas vezes a gente não vê que ele não é para todos, né? Então, dentro da pandemia, além desse viés de ciência e política caminharem junto, nós temos também que ter o conhecimento de que a saúde humana, a saúde animal e o estado dos ecossistemas, no caso o meio ambiente, eles estão intimamente ligados. Foi o que aconteceu na pandemia. Então, houve um desequilíbrio, né, entre a saúde humana, entre a saúde animal e o ecossistema para surgir, assim como no caso da pandemia do Covid-19, mas inúmeras outras pandemias que já aconteceram, epidemias ou outras doenças que já surgiram, é por causa desse desequilíbrio, né? Porque muitas das vezes a assistência à saúde nesses três segmentos, ele não é bem assistido. Eu não tenho uma boa assistência à saúde humana, na prevenção, na saúde animal, e nem no meio ambiente, que há um desequilíbrio dos ecossistemas. E, diante dessa situação, a gente vê que a maioria das doenças que são emergentes, que são doenças emergentes, são aquelas doenças que são novas, como no caso o Covid-19 é uma doença emergente, que a gente não conhecia. Ele está surgindo agora. De 70% a 80% das doenças que surgem, que são emergentes, ou que são reemergentes, aquelas que existiram no passado e que estão retornando,
como algumas doenças, como tuberculose, que antes a gente controlava, que hoje há um número descontrolado, hanseníase. Essas doenças, elas são de origem zoonótica. O que é de origem zoonótica? É que elas são transmitidas de animais para humanos. Por que isso acontece? Por causa desse desequilíbrio da ação humana, da saúde animal e do estado dos ecossistemas. Então, é muito importante eu apoiar o setor de vigilância sanitária e vigilância epidemiológica dos municípios para o controle do surgimento de novas doenças, né? E dentro dessa situação, mesmo dentro do SUS, que existem vários programas públicos reconhecidos mundialmente, porque o nosso sistema de saúde, o SUS, ele é considerado um dos melhores programas de saúde do mundo, né? De acordo com seus princípios, do que coloca a Constituição e mesmo os seus princípios do SUS, ele é considerado um dos melhores programas de saúde mundialmente. Mas inúmeros programas de saúde que nós temos dentro do SUS, mesmo dentro diante desse grandioso programa, nós podemos citar grandes desafios que a saúde pública ela vem enfrentando e que possibilitou a desestabilização maior ainda do sistema com a pandemia. E aí, assim, eu selecionei alguns desafios para a pandemia, porque se a gente fosse citar, a gente ficaria aqui a noite toda falando de desafios, de problemas. Mas tem alguns que nos preocupam mais. Um deles são os baixos investimentos, que às vezes a gente não acha tão importante, que eu acredito que o Pina vai falar lá na frente depois, da questão orçamentária, da questão dos recursos, mas eu já vou falar um pouquinho aqui que isso é um dos grandes desafios hoje na saúde pública para o enfrentamento da pandemia. Por quê? Porque o SUS, ele vem sofrendo, há tempos atrás, não é de hoje, uma falta de investimento nos recursos. O que era para mim investir mais recursos no SUS, principalmente na minha atenção básica, que é onde eu tenho que priorizar a prevenção, eu estou retirando esse recurso. Então, atualmente, nós sabemos que o SUS, ele cobre quase que 75% da população brasileira, ela é assistida pelo SUS. Ela não é assistida pelo plano de saúde. A maioria da população brasileira, ela não tem condições de pagar um plano de saúde que ele não é barato. E muitas das coisas, mesmo uma pessoa que tem plano de saúde, o plano não cobre, ele recorre ao SUS, aos procedimentos mais caros, aos exames mais complexos, às cirurgias mais complexas, aos tratamentos de atenção básica, tratamento de tuberculose, tratamento de hanseníase, são tratamentos gratuitos pelo SUS. Não é o plano de saúde que cobre. Então, o SUS, ele cobre que mais de 75% da população brasileira. E o desafio está nesse baixo investimento, né? E o bloqueio de recursos destinados ao SUS. Em vez de eu ter uma gestão que injete recurso para melhorar o SUS, o que é que ela faz? Ela tira esse recurso do SUS, né? Eu pesquisando algumas coisas sobre recursos, eu vi que em 2017 o governo bloqueou aproximadamente 48 bilhões de reais para o SUS, em 2017. Então, a gente fica desassistido, e a gente viu isso na pandemia, quando eu não tinha EPI, quando eu não tinha respirador, quando eu não tinha material de limpeza, quando eu não tinha luva, quando eu não tinha pequenas coisas dentro das unidades de saúde, isso é resultado de uma desassistência do SUS ao longo dos anos, não é de hoje. Hoje a gente sabe que foi injetada uma grande quantidade de recurso emergencial por causa da pandemia, que depois a gente também vai discutir lá na frente a origem e o destino desses recursos, mas antes da pandemia, antes disso, vem acontecendo essa falta de investimento. Além dessa falta de investimento, existe uma ineficiente administração financeira na maioria dos lugares, né? E um repasse irregular dos orçamentos, onde eles priorizam as unidades de média e alta complexidade, onde se injeta mais recursos nos hospitais, em vez de investir numa atenção básica, porque na atenção básica é onde eu tenho o agente comunitário de saúde, é onde eu tenho os postos de saúde, é onde eu tenho a estratégia de saúde da família. São essas unidades que vão em loco, que vão na família, que vão no domicílio, que vão na comunidade. Não é lá no hospital, quando a pessoa chega doente lá no hospital,
precisando de um respirador, mas quem sabe da situação de saúde de uma pessoa, da necessidade dela, é lá na atenção básica. Então, a atenção básica, mais do que nunca, ela vem sendo desassistida. E o que era para acontecer era um investimento maior. A pandemia, ela mostrou isso para a gente. Uma falta de investimento, uma falta de responsabilidade com a atenção básica. Porque se eu tenho um agente comunitário de saúde, que ele é responsável por número X de família, se eu tenho um posto de saúde na minha área, que é a estratégia de saúde da família aqui, aquela equipe de saúde que tem enfermeiro, que tem médico, que tem técnico de enfermagem, que tem o agente comunitário, que ele conhece aquela família descrita do território dele, é muito mais fácil ele controlar o número de casos, ele orientar melhor, do que eu esperar que essas pessoas adoeçam e eu esperar elas na porta de um hospital, numa UPA ou num hospital de grande complexidade. Então, isso é um grande desafio para a saúde pública, essa falta de assistência à atenção básica. Então, hoje, os gestores eles deveriam olhar com carinho para a atenção básica, porque ela é a base de tudo para a saúde. Se eu faço investimento na atenção básica, se eu promovo a prevenção, mais pessoas vão adoecer menos e as pessoas vão procurar menos a alta e média complexidade, menos pessoas vão procurar os hospitais. Então, isso é um grande desafio para a saúde pública. As doenças alarmantes é um outro desafio para a saúde pública em tempos de pandemia, porque a gente teve um aumento das doenças alarmantes, a gente está falando muito de Covid-19 porque é a pandemia, mas nós não deixamos de ter sarampo, que foi uma doença que surgiu novamente, que a gente já não existia sarampo e febre amarela, nós temos vacina, nós tínhamos controlado, mas a atenção básica ficou tão desassistida que não se deu importância para a vacina, não se deu importância para as situações de migração, que nós tivemos uma grande migração dos venezuelanos que vieram, que no país deles não tem esse controle da epidemiologia, da questão vacinal. Então, essa atenção básica que ficou prejudicada, isso trouxe um prejuízo. E isso piorou, agravou o nosso sistema de saúde, porque nós temos as doenças que já existem no nosso território e nós agravamos com a pandemia. Quer dizer que eu nunca tive leito disponível de UTI, eu nunca tive leito disponível para hospital. Sempre os hospitais estão superlotados e com o surgimento da pandemia isso se agravou ainda mais. Então, as doenças alarmantes, esse aumento dessas doenças, piorou essa crise. O surgimento de novas crises, de novos surtos epidemiológicos. E nós estamos vivenciando isso no exemplo dessa situação com a pandemia do Covid-19, que mostrou todas as nossas fragilidades, que nós conhecíamos, nós sabíamos, mas que nós colocávamos uma venda nos nossos olhos, mas que a pandemia está aí para mostrar essa nossa fragilidade. Um outro desafio que eu quero colocar aqui é a questão da falta de profissionais no serviço público. Mas será que existe mesmo essa falta de profissionais? Algumas pessoas questionam, existe a falta de profissionais. Mas por que esses profissionais não estão no serviço público? Porque o serviço público, a maioria dos profissionais que estão dentro do serviço público são profissionais desmotivados. Desmotivados por salários baixos, falta de valorização profissional, falta de infraestrutura, falta de um local adequado de trabalho, locais insalubres de trabalho, cargas horárias exaustivas. Então, tudo isso faz com que o profissional ele fuja do serviço público. A má distribuição dos profissionais, principalmente do profissional médico, a gente vê uma concentração muito grande de profissional médico nos grandes centros urbanos, mas a gente não vê um médico querendo ir para uma zona rural, querendo ir para um município, a não ser que sejam oferecidos salários bem altos para ele, aquilo que vai ser um pouco que benéfico para ele, porque a maioria dos profissionais, eles se concentram nos grandes centros urbanos, principalmente o profissional médico, ou ele vai para o serviço privado, que é o que vai oferecer melhor para ele, ou ele vai ter um consultório particular, ou ele vai trabalhar numa clínica própria, porque isso vai gerar um recurso melhor para ele. Então, essa falta de profissional mostrou também na pandemia para a gente que é um grande desafio. É um grande desafio na atualidade e vai ser no pós-pandemia, porque nós perdemos muitos profissionais. O país que mais perdeu profissional de saúde para a pandemia, para o Covid, foi o Brasil, que a Antônia vai colocar lá na frente depois, o porquê disso. Então,
Muitos desses profissionais adoeceram, muitos evoluíram a óbito, quantos desses não vão desenvolver doença mental e estão desassistidos? Então, se hoje nós temos uma carência de profissional, no pós-pandemia também nós temos que ter uma preocupação com esses profissionais de saúde, entendeu? Porque vai também ter essa carência de profissional. E tudo isso gera uma sobrecarga de estresse nesse profissional, um estresse físico, um estresse mental, né? Nos 3 níveis de atenção, seja ele no nível primário, seja ele no nível secundário, seja ele no nível terciário. Porque quem está lá na atenção básica é a pessoa que primeiro recebe aquela pessoa que está precisando de um atendimento. E se depois ele precisar de um atendimento hospitalar, os profissionais desse nível secundário e terciário também vão sofrer por essas mesmas ausências de recurso, de falta de infraestrutura, de às vezes ter que escolher quem vai morrer, quem vai viver. Então, tudo isso traz uma sobrecarga do estresse físico e emocional. Um outro desafio para a gente é a superlotação dos hospitais. Porque eu falei que dificilmente a gente tem vaga, mas na pandemia os hospitais fecharam, né? E o que nós queremos para frente no pós-pandemia? Como serão os nossos hospitais? Nossos hospitais serão desmontados com as UTIs que receberam? As UTIs que receberam, os locais que receberam os respiradores e ventiladores treinaram suas equipes, você vai ter recurso para manter essas UTIs, que é um custo alto, entendeu? Então, essa superlotação de hospitais também é um desafio. A gente viu que a gente procurou no pico da pandemia, no Pará, a gente não conseguia atendimento em lugar nenhum. As pessoas que precisavam de atendimento, muitas pessoas morreram no domicílio, muitas pessoas morreram na porta dos hospitais devido a essa superlotação. E um dos pilares da saúde pública brasileira é devido ao atendimento, ele diz que é o atendimento para todos, o pilar principal do SUS, né? Eu tenho que dar um atendimento para todos, mas na realidade não é isso que acontece. A gente não proporciona esse atendimento para todos. Então, a gente vê uma carência muito grande, uma população muito desassistida, né? Um outro desafio que eu vejo para a saúde pública é uma infraestrutura defasada. Nós temos falta de profissionais especializados. Nós vimos isso, que nós não tínhamos profissionais especializados. Muito se precisou de profissionais especialistas em UTI, pessoas que sabiam manipular o ventilador mecânico, pessoas que sabiam entubar, pessoas que sabiam cuidar de um paciente grave, como adoecido pelo Covid-19. Então, nós não temos essa grande demanda de profissionais especializados. Então, isso é um olhar que a gente tem que ter para o amanhã, porque a gente vai precisar, sim, treinar nossos profissionais, capacitar, que muitas vezes, às vezes os gestores, eles cobram muito a questão de carga horária, mas não oferece cursos de capacitação, não oferece qualificação. E no momento em que eu preciso de um profissional qualificado e especializado, eu não tenho. Às vezes o profissional ele quer se ausentar para fazer uma especialização, um mestrado, um doutorado. Eu mesmo enfrentei isso quando eu fui fazer o mestrado. Eu não fui liberada do meu trabalho. Eu tinha que cumprir minha carga horária de trabalho e se eu quisesse estudar, eu tinha que estudar. Então, a gente não vê essa sensibilização dos gestores por parte dos profissionais. Então, muitos ficam desatualizados. Então, a gente tem a nossa saúde pública, no Brasil já é carente, no Pará mais ainda. E quando vai se estreitando para os interiores, para os municípios, fica mais carente ainda essa falta de profissional especializado, a pouca qualidade dos equipamentos. Dentro dos hospitais públicos dos municípios, a maioria não tem equipamentos suficientes e adequados para atender. Às vezes, nós não temos aparelhos básicos, não temos aparelhos de verificar PA, não temos um eletrocardiograma, um aparelho de ultrassom disponibilizado pelo SUS. Os pacientes, eles têm que procurar uma assistência privada, entendeu? Então, assim, a gente tem essa infraestrutura, ela é um grande desafio, porque saúde pública não se faz só com pessoas, saúde pública não se faz só com recursos, saúde pública não se faz só com estrutura, saúde pública se faz com um conjunto de todas essas situações.
A tecnologia de baixa qualidade, a gente tem a tecnologia, a gente está usando aqui a tecnologia para passar, para a gente discutir essa temática aqui, mas a gente tem uma tecnologia de baixa qualidade dentro da assistência à saúde. A gente não tem um desenvolvimento adequado de equipamentos com tecnologia avançada, porque isso, como em outros países, ou até em outros estados do Brasil, que estão um pouco mais à frente da gente, isso diminuiria muito danos e custo, porque ia diminuir dano para a pessoa que precisa, porque quanto mais eu tenho tecnologia, menos procedimentos invasivos eu faço. O que são procedimentos invasivos? São procedimentos que eu vou fazer numa pessoa que está precisando de atendimento, que eu posso causar um dano maior para ela, levar uma infecção. Então, com a tecnologia, eu reduzo, eu diminuo esse procedimento invasivo, eu tenho um aumento maior na previsão de diagnósticos. Se eu tenho aparelhos de eletrocardiograma, se eu tenho aparelhos de ultrassom, se eu tenho pelo menos um laboratório que funcione, exames de laboratório, hemograma, urina, fezes, que às vezes nem o básico não se tem dentro dos municípios, isso aumenta a chance de previsão de um diagnóstico, porque fica difícil eu fazer um diagnóstico clínico sem exame nenhum, sem nem ajuda de nenhuma tecnologia. Então, isso também é importante. Isso é um grande desafio para a gente. O aperfeiçoamento das técnicas. Então, o aperfeiçoamento de técnicas também ajuda muito, né, dentro do sistema de saúde. Então, assim, desafios, nós vamos ter inúmeros desafios, né? E essa grave crise sanitária provocada pelo Covid-19, que é uma crise que a gente não tem previsão, né, do que vai acontecer lá para frente, até quando nós vamos viver nessa crise sanitária, quando ela surgiu no Brasil, ela poderia ter encontrado um SUS mais estruturado, um SUS vigoroso, um SUS fortalecido. Mas não foi isso que a gente viu. A gente viu que o SUS estava prejudicado, né, pela perda da continuidade da receita orçamentária, né? Então, houve um desfinanciamento do SUS. Então, o que a pandemia veio mostrar para a gente, que o nosso SUS não estava fortalecido, como ele dizia lá nos seus princípios, né? A gente não tem esse SUS estruturado, fortalecido, vigoroso. A gente poderia ter ele, sim, se a gente tivesse preparado ele lá atrás, se a gente tivesse cuidado dele. Então, daqui para frente, a gente precisa cuidar desse SUS, porque a gente sabe que é ele que atende a maioria da população brasileira, né? Então, além dessa perda da continuidade orçamentária, a gente trabalha com uma situação que é muito crítica no nosso país, que é a questão da corrupção. Então, tudo isso também prejudica o fortalecimento do nosso SUS, porque às vezes os recursos vêm e esses recursos às vezes são utilizados para outros fins, né? Então, isso acaba prejudicando esse fortalecimento. Então, a pandemia, ela trouxe à tona muitas das nossas fragilidades, né, do sistema de saúde, mas, assim, eu vejo que ela, ao mesmo tempo, ela ressaltou uma coisa ainda muito importante, que é a importância social, né? A gente tem, sim, as nossas fragilidades, a gente tem muito que avançar, mas a gente viu que a importância social, ela é gigantesca dentro desse cenário, que nós vimos que a partir do momento que as pessoas foram orientadas a cuidar da sua saúde, a lavar as mãos, usar máscara, a ficar no isolamento social, a evitar sair de suas casas, nós evitamos que muitas pessoas adoecessem, né? E isso foi importante com a ajuda social, porque sozinho os profissionais de saúde, os programas de saúde não conseguiriam fazer sozinhos. Então, é importante passarmos em um sistema de saúde pós-pandemia, desde o momento atual, para que melhores medidas profiláticas possam ser tomadas. Então, a gente tem que aprender com o que aconteceu agora, para que, no período pós-pandemia, nós possamos ter melhores medidas profiláticas. A gente ainda vai pensar do como vai ser esse nosso novo normal. A gente não sabe ainda. Então, a gente tem que pensar no que vai ser daqui para frente.
como nós vamos tratar como saúde pública, como nós vamos trabalhar isso, porque o que era antes não vai ser como era antes. Então, como vai ser esse novo normal, né? Para a gente retomar nossas atividades e passar a ter os nossos enfrentamentos. Então, nós esperamos, assim, que a pandemia, ela sirva de lição para todos nós, para que a gente possa fazer um sistema de saúde público mais fortalecido. E dentro desse fortalecimento, eu colocaria 3 deveres éticos na previsão desses cuidados de saúde em tempos de pandemia. O primeiro deles, dever ético, seria o dever de planejar. Então, nós temos o dever, sim, de planejar, porque sem planejamento nós não vamos conseguir sair da pandemia, nós não vamos conseguir enfrentar o pós-pandemia, gerenciando as incertezas, porque nós vivemos cheios de incertezas. No mundo cheio de incertezas, nós não sabemos quando vai ter a vacina, nós não sabemos se quem adoeceu está imune, se o vírus ele pode sofrer mutação, se a gente vai adoecer. Então, é o nosso dever de planejar para esse novo momento. O dever de proteger, né, oferecendo suporte aos trabalhadores, porque muitas vezes eles não têm esse suporte, não tiveram suporte de EPIs, não tiveram redução de carga horária, adequação dos locais de trabalho e das populações vulneráveis também, né? Proteger as populações vulneráveis principalmente. O dever de orientar, que é o que nós fazemos hoje, orientando para que as pessoas não dizer que ainda não passou, né, que o vírus ainda está circulante, que ele existe. Então, é o nosso dever de orientar os níveis de cuidados, né? E eu vejo que a pandemia, ela vem trazer todos esses ensinamentos. E dentro disso aí, que a gente viu dentro da pandemia, eu queria destacar o 6º Centro Regional, que é onde nós estamos inseridos. No caso, o 6º Centro Regional, que inclui porque, assim, a regional que faz o controle do estado do Pará, ela é dividida por regionais. E o município de Garapé-Miri, ele está dentro da 6ª Regional, junto com os municípios de Barcarena, Abaetetuba, Igarapé-Miri, Moju e Tailândia. Então, são esses municípios que compõem a 6ª Regional. E se a gente for olhar no boletim epidemiológico do estado do Pará, a 6ª Regional, ela está em 6º lugar, tanto no número de óbitos quanto no número de casos. Então, nós não estamos longe, nós não estamos livres da pandemia. Dizer que a pandemia não está aí, que nós não temos desafios, nós temos muitos desafios ainda a encontrar. E eu estava, assim, observando no mapa epidemiológico para ver os municípios onde tem casos. E eu observando que municípios, Igarapé-Miri, no caso, eu não vi casos notificados nas últimas 24 horas, mas municípios próximos, como Abaetetuba e Barcarena, ainda existe. E a gente sabe que a pandemia, a propagação dela é justamente quando tem a migração. Eu ir de um município para o outro, eu ir de uma casa para outra, eu ir de uma cidade para outra. Então, se eu tenho no meu município próximo, eu não tenho em Garapé-Miri, mas eu tenho no meu município próximo, então eu tenho que estar, sim, vigilante no meu município. Eu tenho que estar vigilante no meu município, eu tenho que estar vigilante nas minhas fronteiras. Então, o boletim epidemiológico da nossa região, ele não é muito satisfatório, né? A gente teve muitas perdas de profissionais, perdas de pessoas que a gente conheceu. Então, assim, a pandemia, ela está aí para mostrar tudo isso para a gente. E eu queria, assim, deixar como para encerrar, porque eu acho que eu já estou passando do meu horário, que esse desafio, ele não é... Esse desafio, ele é grande, mas ele é possível. Ele é possível da gente construir um novo SUS, né? Fortalecer esse SUS, porque é ele que vai nos respaldar e vai nos sustentar em doenças, no surgimento de doenças, de epidemias. Então, a gente valorizando o SUS, valorizando a atenção básica, valorizando aquilo que a gente tem dentro do nosso próprio município, que às vezes a gente não valoriza, o agente comunitário de saúde não valoriza, a estratégia de saúde da família não valoriza
os profissionais da minha região, do meu município, mas é eles que podem fazer o controle de uma doença emergente, de uma pandemia, como nós vimos como nós estamos vendo, acompanhando a pandemia do Covid-19. Tá? Eu agradeço. Aí eu vou passar para a Antônia, aí a gente vai respondendo se tiver alguma dúvida, algum questionamento, para a gente ir conversando. Obrigada pela atenção. Obrigado, professora. Antes da Antônia passar para a Antônia, só queria pedir, se alguém tiver com o microfone ligado, para desligar, que está dando, às vezes, da microfonia. Então, eu quero passar a agradecer a participação da professora e enfermeira Paula, né, que colocou todos esses desafios da saúde pública a nível mais amplo, e convidar a Antônia, né, enfermeira Antônia, técnica enfermagem Antônia, para colocar esses desafios a nível mais local nosso aqui, no nosso município. Boa noite a todas e a todos, né, por estarem conosco, apreciando essa bela discussão. E a partir de cada desafio que a enfermeira Paula colocou para nós, é muito importante essa discussão sobre a atenção básica, né? Eu defendi a minha dissertação de mestrado há poucos meses e, apesar de ter a atuação na assistência de média e alta complexidade, o meu locus, dentro do meu objeto de trabalho, o meu objeto de pesquisa, foi a atenção básica, justamente porque entendo que a atenção básica ela se constitui como política pública que articula toda a atenção integral, né? Então, foi mais dentro dessa discussão que eu trouxe uns dos programas da atenção básica para estar trabalhando como objeto de pesquisa. No entanto, para hoje, dentro da nossa discussão, o que eu trago como maior desafio da saúde pública é a partir do meu lugar de desenvolvimento das minhas funções. Então, enquanto profissional da saúde, nós percebemos, né, sentimos, vivenciamos o quão doloroso foi os cuidados e as estratégias para o enfrentamento à Covid-19, quando, em primeiro momento, quando nós iniciamos, então eu retorno do mestrado no final de fevereiro e inicio o serviço no dia 1º, as atividades profissionais no dia 1º de março. Então, eu cheguei junto com a pandemia, né? Brincando um pouco. E logo de início, nós fazíamos essa discussão junto ao sindicato, junto ao conselho, daquilo que nós vimos que chegaria até nós, mas que para muitos era como se fosse surreal, apenas algo que estava nos noticiários, mas que não viria, não chegaria até nós. Então, nesse primeiro momento, foi muito difícil as conversas para pensar de que forma nós poderíamos estar planejando a melhor forma de proteger não só a sociedade, mas principalmente os trabalhadores na área da saúde, os profissionais de saúde. E aí, desde o final do mês de março, nós começamos a ver, né, quando a pandemia se espalhava mundo afora, nós começamos a ver que circulava nos meios de comunicação em massa, principalmente nas mídias digitais, um grande número de homenagem aos profissionais de saúde, os colocando como guerreiros, como heróis, como aqueles que estavam trazendo a salvação diante de políticas públicas da saúde tão sucateadas, principalmente nos últimos anos, através da PEC 95, falando de Brasil, né, que congela esses investimentos públicos na saúde por 20 anos, e outras mais, como a Paula bem mencionou anteriormente. Então, só aqui, falando de Brasil, nós temos, em média, nesse período de pandemia, nós temos, em média, de 3,5 milhões de profissionais de saúde. Então, a priori, pode-se pensar que é muito, mas é um número bem reduzido diante de toda a demanda que nós temos para atendimento, seja na atenção básica, na atenção primária,
seja para atenção especializada ou principalmente para média e alta complexidade, aonde, embora ela seja o terceiro pilar, né, dentro do SUS, para se chegar para os cuidados à saúde, mas ela é onde as pessoas que chegam adoecidas já bem mais fragilizadas, uma vez que a atenção básica ela vai trabalhar a prevenção, a promoção à saúde, assim como a atenção especializada. E aí, dentro de tudo isso, junto com essas homenagens, a gente também verifica a circulação de muitos relatos de profissionais da saúde sem os CPIs adequados, sem suas cargas horárias exorbitantes, atuando com EPIs improvisados e tantas outras demandas que surgiram, que não surgiram de hoje, mas que acabaram mostrando o quanto o profissional de saúde é desvalorizado dentro da sua atuação profissional. E aí, falando de município, eu iniciei os trabalhos no Hospital Santana em 2013, dia 10 de janeiro de 2013, e recordo bem que dia 14 de fevereiro eu já estava no Ministério Público fazendo uma denúncia sobre a desvalorização do profissional de saúde, sobre a falta de EPIs, sobre o atraso de salários, sobre um salário totalmente defasado, que ainda vivenciamos, né? Mas e que inicia, assim, uma luta constante. E que isso vem à tona agora na pandemia, onde nós somos chamados de guerreiros, porém, profissionalmente, são as categorias, dentre elas, ainda bem que algumas já têm o piso, como os agentes de endemias, os ACS, né? Os agentes de combate de controle saúde, esses já têm um piso. Mas quando a gente chega na categoria de enfermagem, a desvalorização aumenta ainda mais, né? A classe médica ainda tem o seu determinado valor, que também está relacionado a toda uma questão estrutural e gênero. Por quê? Porque a enfermagem, ela também é arte de cuidar, é atribuída a uma função do feminino, ou seja, da mulher, que dentro de toda essa discussão estrutural, a gente sabe que há uma desvalorização ainda maior, enquanto que o médico, é o homem, e aí uma discussão que nós levaríamos um tempo bem maior para fazer. No entanto, a gente começa a verificar que, principalmente dentro da categoria de enfermagem, começa a ter um número muito alto de profissionais que passam a ser contaminados, infectados pelo SARS-CoV, ou seja, acabam contraindo o coronavírus, a Covid-19. Né? E aí começa a ter ainda mais baixas, no sentido de precisar sair para um tratamento, né, ou para a quarentena, enquanto que aí a gente vai ver o quanto é difícil de se trabalhar sem ter profissionais capacitados, profissionais com uma formação adequada, profissionais que tenham uma assistência à saúde. E aí a gente percebe que cada vez mais, dentro dessa discussão, o investimento aos recursos humanos dos profissionais de saúde, ele é ainda mais defasado. Não que não existam normas técnicas, portarias e outras legislações, não é? Muito pelo contrário, nós temos um arcabouço jurídico que respalda esse investimento, inclusive pela Agência Nacional de Vigilância à Saúde, né? Como bem a Paula traz para a gente essa visão que precisa de cuidado com a saúde do profissional que está atuando, seja ele da atenção básica, seja ele na atenção de alta e média complexidade. E por que a gente traz essa discussão? Justamente porque, diante do SUS, dentro dos seus pilares, de falar de integralidade, né, de falar dessa saúde integral,
como é que fica esse momento para nós de incerteza? Um momento de incerteza para todos os trabalhadores em geral, não só para os trabalhadores profissionais da área da saúde, mas para todos. No entanto, para nós, o impacto ele é ainda maior, né, por vivenciarmos toda essa situação de receber e de cuidar de clientes que estavam contaminados, infectados pelo SARS-CoV e que hoje ainda retornam com as demandas das sequelas deixadas pelos vírus, né? Muitas pessoas passaram a ter problemas cardíacos, muitas pessoas passaram a ter problemas hipertensivos, muitas pessoas passaram a ter problemas com a dextrose. Então, são inúmeros problemas que surgem a partir da demanda com a contaminação da Covid-19. E, independente dessa situação, nós temos que ter como desafio muito grande, de que formas nós vamos estar protegendo e defendendo as questões trabalhistas, inclusive, a partir do momento que a gente passa por uma reforma trabalhista, a gente passa por uma desvalorização do Sistema Único de Saúde, que vai reduzindo os investimentos do sistema de saúde. Uma vez que isso acontece, consequentemente, reduz também o investimento na valorização do servidor público da área da saúde, uma vez que hoje nós estamos tratando sobre a saúde pública. Então, qual é o papel do Estado, qual é o papel do município para esse momento, onde mais do que nunca o SUS e os seus profissionais, eles são exigidos diante da pandemia para que possam atuar nesse enfrentamento. Então, é um grande desafio que surge para nós, e que nós pensamos em respostas, mas, ao mesmo tempo que nos vem, são mais perguntas diante dessa crise sanitária. Diante dessa crise sanitária, de que forma os trabalhadores da saúde podem ser ou não reconhecidos diante apenas de vídeos, de aplausos, mas continuando trabalhando com cargas horárias muito altas. Temos projetos e mais projetos desde o Senado, a Câmara, tentando trazer essa valorização com uma redução de carga horária, que é uma luta de muito tempo para as 120 horas, mas que, no entanto, a gente não consegue atingir. E que, para períodos pós-pandemia, a gente acaba desmotivando, pensando, será que é possível continuar essa luta, uma vez que os recursos sendo disponibilizados com o montante que foram, não houve a valorização do servidor público. Nós sabemos, o Pina vai trabalhar para tratar mais à frente sobre a questão dos recursos, mas houve um montante de recurso disponibilizado para cada município, para cada estado, e não houve uma parcela desse recurso investido como valorização do servidor público. A exemplo de Igarapé-Miri, se torna até mesmo inconstitucional, porque até hoje nós só recebemos 10% de insalubridade, aonde nós tínhamos que ter no mínimo 20%. Então, e mesmo diante da pandemia, mesmo diante de algumas articulações, não houve essa valorização por parte da gestão de levar, inclusive para os meses em que estava no enfrentamento, no grande pico, onde nós perdemos profissionais de saúde, não só do nosso município, mas que atuavam no nosso município, e mesmo assim, esse investimento, ele continua zero. Ou seja, aquilo que a Paula falou, é muito complicado, porque acaba tendo uma grande desmotivação por parte do profissional de saúde, já que não há um investimento no mesmo. Assim como o subfinanciamento desse investimento de recursos humanos, ele não acontece. Não há financiamento
fica sempre em segundo plano. E aí, a OPAS, ela vem nos trazer, nesses últimos dados agora, de que não, é incerto o número de profissionais que foram contaminados, mas que, no entanto, principalmente nos meses de maio e início de junho, eles correspondiam a quase 40% dos testes positivados. Ou seja, como os testes, a priori, o Ministério da Saúde liberou para serem feitos nos profissionais de saúde, nós verificamos o quanto houve um número muito grande desses profissionais que já estavam infectados, justamente por conta de uma luta, de uma demanda muito anterior, que nos mostrava que nós não tínhamos EPIs para o enfrentamento diário. Imagine para o enfrentamento de um vírus que contamina muito rapidamente através das gotículas salivares, através das superfícies, e que, para nós, foi um divisor de águas para nos mostrar essa fragilidade. Então, os profissionais de saúde, eles acabaram sendo os primeiros a serem, entre aspas, contaminados. Por quê? Porque a sair, nesse caso, a questão de positivo, tive um problema aqui, meu celular, desde hoje. Tá tudo ok, Antônia, pode continuar. Tá, você tinha desligado. Então, acabou-se trazendo à tona justamente essa demanda da falta de investimento de recursos humanos, nos recursos humanos. Por quê? Porque nós não tínhamos como lidar. E a partir do momento que você não lida com os EPIs que você não tem, você também se autocontamina, porque tudo chegou de emergencial e sem treinamento, sem formação, sem capacitação, mas que nós não dava tempo para a gente cobrar aquilo que já vinha de um tempo anterior. Nós tínhamos que ir para esse enfrentamento. Por isso mesmo, muitas e muitas vezes, todos os dias, a gente escutava os profissionais que estão na linha de frente. Realmente foi uma linha de frente, uma grande guerra que não deixa de existir, porque a gente tem que ser muito realista com o futuro, que nós temos que nos adaptar, a um novo modo de vida. Continuar com a limpeza das mãos, a higienização das mãos, ela é muito, muito, muito importante. Continuar com o uso de máscara, e isso não só os profissionais de saúde, mas principalmente nós que estamos diariamente nos nossos lares, que precisamos sair. Então, somente sair se for muito, muito importante. E aí, por que eu trago essa recomendação? Porque a gente tem uma leve ilusão de que acabou. Aí, Paula, eu não sei como você teve, eu acredito que porque a CESP está atualizando os boletins agora a cada 7 dias, se não me engano, e aí não tem registro de Igarapé-Miri, mas no nosso boletim municipal, que ele é divulgado todas as noites, nós temos sim, continuamos tendo resultados de pessoas testando positivo, pessoas que continuam sendo assistidas e que no momento do exame, no momento dos testes, elas continuam testando positiva. Ou seja, a Covid-19, ela não acabou. E não vai acabar tão cedo, né? A gente sabe que uma pandemia, ela é para longo prazo. Então, mesmo que a gente consiga a vacina a um tempo mais breve, o vírus vai continuar circulando. Exemplo disso, nós ainda temos até hoje óbitos provocados pela H1N1. Então, ela não é algo que vai simplesmente desaparecer a partir de um determinado tratamento. E se nós colocarmos, como bem a Paula falou, os recursos, eles voltados desde a atenção primária, e aí aqui eu chamo a atenção para os profissionais de saúde da atenção primária. Eu não sei se hoje isso aconteceu, mas até ontem
os profissionais de saúde, os agentes comunitários de saúde e outros profissionais ainda não tinham recebido os EPIs adequados, né? Por quê? Porque para fazer uma visita domiciliar, que é o que o ACS faz, é o que o profissional agente de endemias faz, ele precisa da máscara, ele precisa do capote, ele precisa do face shield, ele precisa de ter todos esses EPIs para a sua proteção. Nós chegamos a ter, dentro do município de Igarapé-Miri, algumas unidades de saúde, algumas estratégias de saúde da família, onde a metade dos seus profissionais, agentes comunitários de saúde, estavam afastados por estarem com os sinais, sintomas e também já positivado com a Covid-19. Por quê? Justamente pela falta de uso dos equipamentos de proteção individual. Assim como nós tivemos também a contaminação de diversos profissionais de outras áreas da assistência especializada e, principalmente, nós chegamos a fazer um levantamento de um grupo em comum, onde nós tínhamos, em média, para o mês de maio, 70 profissionais da saúde que já estavam testados positivo para o novo coronavírus, ou seja, que já tinham sido infectados com a Covid-19. Muitos deles, a maioria deles, 90%, atuando nos seus locais de trabalho e alguns que tinham sido afastados, mas que, infelizmente, acabaram sendo contaminados justamente por conta dessa vivência entre locais diferentes, entre a família, e por isso mesmo a gente reforça ainda a importância de continuar usando máscara, de continuar higienizando as mãos. Então, os trabalhadores, profissionais da saúde, nós, como um todo, continuamos nessa grande luta para pensar os desafios que estão por vir. Os desafios, uma vez que recurso tivemos para o momento da pandemia e pós-pandemia, como é que eles vão se comportar para o investimento e a capacitação desse profissional, a valorização, a manutenção de uma estrutura que dê a ele um mínimo de salubridade para o desenvolvimento das suas atividades e que continue tendo um investimento nos seus equipamentos de proteção individual. Eu repasso ao Pina para que a gente possa ir dialogando um pouco sobre os recursos e depois a gente retoma as discussões. Pina, tá ligado o microfone? Então, eu te agradecer já a participação da Antônia pelas importantes colocações. Oi. Passar para o Pina falar um pouco aqui a respeito dos recursos. Estamos escutando, pode falar. Tá. Boa noite a todos de novo. Só dialogando com nossos internautas, nós temos 1 hora e 2 minutos. Vamos negociar para ver se a gente é bem objetivo aqui. Primeiro, eu queria, como é que eu posso dizer, contribuir para a realidade do nosso município. É bom entender que no início do processo foi prometido para nós UTI, respirador e etc. E, infelizmente, o secretário adoeceu também e outros, e nós entramos no pânico aqui. E eu lembro que quando a gente fez a primeira live, eu chamava atenção para a atenção básica. Mas depois a equipe se reconstituiu e tal, começou a trabalhar a questão da atenção básica. E para mim isso foi fundamental, porque começou o cuidado psicológico, a pessoa não ficar desesperada, e começou a dar resposta, remédio e etc. Então, foi no ginásio, depois na vila, rodar as escolas e tal. Isso nos ajudou muito. Num debate regional sobre o hospital regional, o governo do estado prometeu mandar a clínica itinerante para vir ajudar em alguns municípios, e eu fui beneficiado sobre isso. A Baitetuba recebia reforço para receber alguma coisa de Igarapé-Miri, toda essa questão. Mas estou preocupado que nós gastamos um bom dinheiro nessa questão de UTI e respiradores, enquanto nós perdemos tempo na atenção básica.
E até hoje essas UTIs não funcionaram. Imagino, eu estava para o interior, cheguei ainda agora, não sei se já funciona. E a própria Paula colocou o seguinte, olha, tem gente preparada? Então, nós vamos conseguir fazer funcionar isso? Isso vai servir? Eu estou preocupado em ser investimento alto e nós não damos conta de bancar e dar sustentabilidade para isso. Eu estou pondo isso aqui só para registrar que a gente teve algum atropelo nesse processo. Mas, pelo outro lado, o nosso município teve a vantagem de ser beneficiado, não só pelo que o Ministério da Saúde passou de recurso, mas também com emendas parlamentares, que foi fundamental isso. E é uma certa quantia. Digamos, se o Ministério da Saúde passou 600 mil, quase 600 mil, o deputado federal Beto Faro passou 1,5 milhão. A deputada Elcione prometeu passar 1 milhão, e eu espero que tenha vindo. Então, são dinheiro extra que nem todos os municípios tiveram esse dinheiro na mão. O auxílio emergencial para os municípios, não. Ele é padronizado, vai para todos os municípios. O nosso município foi beneficiado e é uma certa quantia boa. Eu não queria estar fazendo muita coisa de fofoca aqui, mas queria registrar duas coisas aqui nesse sentido. Quando, no final da gestão do governo Lula, que ele propôs que a CPMF continuasse exclusivamente para a saúde, o PSDB, junto com o Centrão e outros partidos, votaram contra. Inclusive, o nosso presidente da República, hoje, votou contra. Que não, porque o Lula queria dinheiro para se eleger e tal. O Lula se elegeu e disse, vai faltar dinheiro para a saúde. A saúde vai quebrar. Ou melhor, o Congresso não aprovou uma lei que protegesse manter recurso para a saúde. E depois do Temer para cá, foi cortado mais recurso da saúde. Então, nós temos um dos melhores programas, um dos melhores sistemas de saúde do mundo, mas esse sistema está pobre, porque foi cortando. Então, cortaram muito recurso e a gente está numa situação difícil. Eu sei que, graças a Deus, nós temos o SUS, mas o SUS está precisando ser socorrido. O SUS está doente, e é através dele que a gente se cura. Então, é preciso ter esse debate mais amplo para que se tenha recurso. Outra questão fundamental dentro dessa questão que nós temos que ver. A nossa mestra Paula, nossa professora, ela chamou atenção para alguma sugestão que ela deu aqui. E aí, da sugestão, planejamento. Minha querida Antônia, se não tem um planejamento agora, até o pouco que tem será tirado. Você está reclamando que o profissional não teve valorização, enquanto temos dinheiro na mão. Se não tem um planejamento agora de trabalhar passo a passo, porque olha só o que pode acontecer é o seguinte, está congelado aí as cirurgia eletiva, as consultas, exames, etc. Tem um bocado de coisa acumulado aí, esperando que calme a pandemia para poder continuar o tratamento. Então, o acúmulo vai ser muito grande. E a outra coisa que vamos ter, que não tem como fugir, é a questão dos efeitos colaterais que vão aparecer. Então, a Paula traz bem preciso, precisamos ter planejamento. E esse planejamento é agora, enquanto se tem dinheiro. Enquanto pode fazer alguma coisa. Agora, com esse dinheiro, dá para adquirir alguns equipamentos que a gente, em vez de correr para Baitetuba ou para Belém, para ter esse atendimento. Então, é preciso que se discuta, é preciso que o Conselho de Saúde abra diálogo junto à Secretaria, para que a gente possa estar buscando esse planejamento. Porque sem planejamento, não tem como proteger a sociedade, não tem como proteger os profissionais de saúde que trabalham, então nós vamos ficar desamparados. Essa orientação, eu sempre digo que nós somos um povo que, quando a gente quer, a gente faz. O nosso povo, apesar de ter muita crítica sobre a feira,
muita crítica sobre a Caixa Econômica, mas era dinheiro e comida, aí isso e tal. Mas eu sinto que o nosso povo fez a parte dele. E olha, Paula e Antônia, se nós fosse contabilizar quanto cada família gastou com dinheiro, gastou mandando fazendo exame, gastou comprando remédio e todo quanto é tipo de exame que necessitava, eu acho que gastou muito mais do que o governo. Porque eu sei, um bocado de nós por aí tivemos que fazer a nossa parte, tivemos que fazer, e teve gente que correu atrás de médicos particulares, etc, tal. Teve gente que sentou seu próprio leito na casa para socorrer família. Então, foi gasto muito dinheiro, né, em relação a essa pandemia. E nós temos que entender que esse dinheiro muitas famílias não estavam preparadas para gastar, mas foi gasto. E hoje, esse próximo passo que nós temos que dar, que infelizmente o pessoal está dizendo, não, mas a pandemia já passou. Não passou. Paulo, o povão ajudou muito e, mais uma vez, o povo precisa tomar consciência de que ele é o protagonista da história. O povo tem que continuar mantendo isolamento, evitando determinados eventos. O povo tem que continuar usando máscara, se cuidando lá, seja o álcool gel, lavando as mãos. Precisamos continuar com os mesmos cuidados. Superamos, se acostumamos e perdemos o medo, mas essa doença continua, vai ser mais uma que entrou na nossa história, no nosso país. Então, por isso, é preciso, porque tudo isso é custo. E os custos hoje, cada vez estão aumentando mais e cada vez ficando mais difícil. Eu queria dizer que não vejo boas situações no ano que vem, no momento em que parar esse auxílio emergencial. Então, é preciso que o povo tenha cuidado, se cuide, porque quem ganhar esse processo eleitoral que vem por aí vai ter dificuldade. Vai ter dificuldade porque o nosso presidente já está mostrando que, morrendo gente todo dia, ele já não está disposto a liberar recurso, imagine mais tarde. E aí vai dizer, não, cada município que se cuide, cada estado que se cuide. Mas depois de falido, quebrado, então é preciso que a gente tenha esse cuidado agora e provocar o governo. Eu estou com medo de ficar o fantasma lá da UTI, do respirador, e não funcionar e não ter sustentabilidade depois. Mas, principalmente, se não ter planejamento para a gente estar prevenindo o que pode vir pela frente, não só do coronavírus, mas os outros casos de efeitos colaterais que pode estar provocando, que vai provocar. Então, eu queria pontuar isso e dizer, o nosso município precisa cuidar, e como o povo ajudou muito, precisa continuar cuidando. E o nosso governo precisa ver. Chegou o dinheiro agora, vai ter mais tarde? Não é certeza. Então, planejar bem esse recurso para que os nossos profissionais tenham condição de trabalhar e oferecer um bom serviço e o nosso povo seja assistido. Mas é preciso que também tem o outro lado. Teve deputados que ajudaram a fazer emenda. É preciso que se provoque outros deputados que tiveram votos aqui, seja estaduais ou federais, para estar ajudando com recurso para o município. Esse momento é especial para a saúde. Nós precisamos ter cada vez mais apoio. Por isso eu faço um apelo aqui principalmente para quem quer ser candidato e eleger deputados por aí. Mande ele vir ajudar o nosso município aqui, que nós precisamos de recursos para que o município possa se planejar bem e a gente ir trabalhando e combatendo essa questão da pandemia. Eu queria parabenizar a Antônia e parabenizar a Paula pela informação, pela riqueza de informação, por toda essa orientação que estão nos dando, por todo esse amplo conhecimento que socializaram com a gente, que é fundamental. Eu tenho certeza que tanto nós, na nossa estratégia, quanto nossos internautas estão bem informados e estão se preparando para entrar nesse debate, porque queira ou não queira, se tem um processo eleitoral, esse debate vai vir. E essa live tem esse interesse de estar enriquecendo o conhecimento e chamando atenção para os desafios que vêm pela frente. Então, por isso,
eu estou preocupado com o tempo aqui, e desde já eu quero agradecer e parabenizar a nossa mestra Paula, professora, nossa técnica de enfermagem, nossa mestra, professora e mestra, porque ela é formada também, Antônia. Que bom que vocês vieram nos dar essas informações, essas ajudas. Mas quero dizer para vocês que é preciso fazer o debate, porque não tem recurso para o ano que vem. O presidente não está apontando isso. E, por isso, é preciso mudar algumas estratégias. Uma das estratégias, está na hora de cobrar deles para que garanta recursos na área de saúde para Igarapé-Miri. A outra, nós evitar de adoecer para não ser preciso passar por tais situações. E, no final, todo mundo se unir a acreditar que dias melhores virão e juntos nós podemos estar construindo. Eu sempre digo, o mundo não é mais o mesmo, mas o mundo, o Brasil, o Pará e Igarapé-Miri não é mais o mesmo. Nós temos que reconstruir esse mundo, mas reconstruir o mundo, no nosso caso, começa por Igarapé-Miri. Então, por isso, temos que dar as mãos e estar se preparando cada vez mais para ajudar a reconstruir. E eu queria só dizer o seguinte, saudar todos os profissionais da área de saúde, olha, que bom, um agradecimento fundo da alma por tudo que vocês estão fazendo pela gente. E parabenizar e dizer viva o SUS. O SUS tem sido a principal tábua de salvação, não só para nós, até para quem tem plano. Então, o SUS é fundamental que as lideranças públicas invirtam dinheiro pelo SUS. Eu vou parar por aqui, não sei se eu vou ter tempo de me despedir ou não, mas queria contribuir, deixar o tempo para as duas que estão boas. Tu não está... Teu microfone, filho. Muito bem. Então, agradecer a participação do Pina, importante informações que colocou a respeito dos recursos, né, que vêm para o município. E como nós estamos no final da nossa live, eu queria pedir só para elas fazerem as considerações finais delas, né, em poucas palavras, em poucos minutos, e nessas considerações finais já fazer as suas despedidas também, né, para a gente... Aí no final o Pina também pode voltar para fazer as suas considerações e se despedir. Então, começar de novo pela Paula Luciane. Então, eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade, pelo convite. Foi muito dinâmico e muito feliz por participar dessa temática, né? E esse período, né, que está por vir, o período que a gente está aprendendo a viver novamente de uma forma diferente, que a gente possa aprender com que as coisas que aconteceu e manter os cuidados, porque a gente prevenindo, que a gente está pensando só no Covid-19, mas essas medidas simples de lavar as mãos, usar máscara, de melhorar os cuidados higiênicos, isso nos livra de muitas outras doenças que nós temos, que são transmitidas também pela falta de higiene, pela nossa respiração. Então, isso vai proteger a gente de outras doenças. Então, que a gente mantenha esse cuidado, que a gente, todos nós, mantendo esse cuidado pessoal e com a comunidade, com certeza a gente vai conseguir vencer mais esse momento de pandemia, porque os outros desafios não dependem só da gente, né? Mas a comunidade fazendo um pouco da sua parte, com certeza ela irá contribuir, assim como ela tem contribuído para que a pandemia ela não cause mais danos do que ela já causou. Então, a comunidade ela tem uma grande participação, sim, quando ela tem um entendimento, né, quando ela tem um entendimento da importância dela, da função dela para enfrentamento desses desafios. Quero mais uma vez agradecer e é isso. Boa noite. Obrigado, professora Paula. Então, Antônia, fazer suas considerações. Boa noite mais uma vez. Eu quero agradecer a todos os internautas que estão nos acompanhando e agradecer principalmente a Paula Luciane, ao Roberto Pina, ao Piro, pelo momento
tão gostoso de discussão, né? Para que essa temática tão importante que é a saúde, ela possa trazer para nós não só os desafios, mas o que nós sonhamos para futuros bem breves, né? Embora as perspectivas que nós temos, elas nos apontam que nós ainda vamos vivenciar muitos e muitos desafios, porque a pandemia ainda está presente, os cuidados, eles são muito importantes e eles precisam ser tomados. Agradecer imensamente à população meriense e também as adjacentes, porque nós recebemos pessoas que vêm de Moju, que vêm de Abaetetuba, que vêm de Cametá, e que passam pelo nosso Igarapé-Miri, que nós recebemos nas nossas unidades de saúde. Então, que essas pessoas, elas continuem no cuidado, porque a prevenção, como bem diz o ditado popular, ainda é o melhor remédio, né? A cada dia que passa, os investimentos foram feitos, os recursos chegaram, porém, nós não sabemos o que nós temos para o futuro. A análise que o Roberto Pina faz, ela é muito válida, de que nós temos um desgoverno na presidência do nosso país que não trata a saúde pública e nenhuma política pública com responsabilidade. Há uma pressão muito grande dos órgãos internacionais e também uma demanda nacional, por isso acabam saindo esses investimentos, né? Mas não por políticas públicas, não por boa vontade de um governo que realmente pense no coletivo, que realmente pense em cada profissional, que realmente pense principalmente na população brasileira, na população meriense. Então, por isso mesmo, nós precisamos estar muito atentos, continuar com o nosso planejamento, continuar cuidando de cada um, para que nós possamos ser exitosos nesse combate, nesse enfrentamento à pandemia e também às outras patologias que permanecem aí, que permanecem no nosso dia a dia e que precisam retomar os cuidados, precisam retomar seus tratamentos e que, por hora, estão todas inviabilizadas devido à pandemia, mas que já começam a ser utilizadas também, ser assistidas, como é o caso da atenção básica, onde os postos de saúde, desde a semana passada, voltaram ao atendimento dito normal, né, porque nós ainda estamos fora de uma normalidade, nós vivemos tempos nada normais, dentro daquilo que a nossa realidade era bem mais diferente, mas que já voltaram aos atendimentos, então, por isso mesmo, a gente parabeniza cada profissional de saúde que está nesse enfrentamento, independente das condições de trabalho, independente da valorização, independente de qual seja o seu campo de atuação. Ele vai aprendendo, mesmo não tendo a formação, não tendo a capacitação, aprende com a prática diária, aprende com o atendimento diário e sempre tentando levar o melhor atendimento, a melhor assistência, o melhor cuidado a cada usuário do Sistema Único de Saúde. Então, viva o SUS, viva aos profissionais de saúde e viva toda a população miriense pela sua força, pelo seu dinamismo e pelo seu cuidado. Que continuemos sempre assim e que em breve nós possamos nos reencontrar para momentos bem mais festivos, para tratar de uma saúde, sim, mas com mais qualidade, com mais garantias de poder dizer, vivemos uma saúde não porque estamos tratando de doenças ou ausentes de doença, mas uma saúde coletiva, uma saúde do psicológico, do corpo físico e da social, uma saúde coletiva, tá? Muito obrigada pela atenção de todos e até breve. Obrigada, Paula, obrigada, Pina. Obrigado, Antônia, pela participação. A participação da Antônia e da Paula nessa live veio a brilhantar ainda mais, porque nossas últimas lives só eram homens, né? As lives que a gente estava apresentando são homens, então tem uma paridade aqui, 2 homens e 2 mulheres,
E já avisando que na próxima live, quem vai estar mediando é a professora Vanilza Ferreira, né? Então, ela aceitou o desafio, ela vai estar dividindo aqui, uma eu medio, a outra ela vai mediar, então a gente vai ficar revezando aqui a mediação. Então, vou passar para o Roberto Pina para ele fazer as considerações. Primeiro, agradecer a Deus por esse momento especial para todos nós, agradecer aos internautas que nos acompanham, agradecer essas duas mulheres maravilhosas. É a questão de gênero, a mulher cuida melhor por isso que elas se dedicam à saúde e tal. Então, obrigado, Antônia, obrigada, Paula, que bom conviver com vocês nesse momento e aprender tudo isso que vocês compartilharam aqui conosco e com o nosso povo. Só uma questão de curiosidade, devido à pandemia, o nosso município recebeu mais ou menos uns 9 milhões de reais extra. Por essa razão, mais ou menos essa média, por essa razão, eu quero dizer para o sindicato, né, da saúde, dos trabalhadores da saúde, dizer para o Conselho Municipal de Saúde, que eu devia escutar um grande conselho que saiu aqui, foi da nossa amiga Paula, planejamento. No planejamento vai aparecer em que foi gasto e o que pode ser gasto para frente. Então, é preciso que a gente veja esse recurso que pode estar ajudando para que a gente possa concluir numa coisa que a gente falou aqui, pós-pandemia. Esse pós está muito inseguro, mas se a gente planejar agora, a gente está preparado para enfrentar. E o outro ponto eu queria pôr que eu lembro quando veio a cólera e todo mundo saiu para... A gente sempre trabalhou junto às comunidades, junto ao povo, e a gente orientava para a questão de cuidar da questão da água, todo cuidado, tal. E isso se percebeu que você, cuidando do combate à cólera, você combateu verminosos e verminose por tabela que geravam outras doenças. Então, acabamos tirando um bocado de doenças só pelo processo de combater a cólera. Se nós nos cuidarmos com tudo que a gente já aprendeu para combater o coronavírus, nós estamos também tirando um bocado de outras situações de saúde. Então, queria convidar o nosso povo a fazer parte e pensar positivo nesse sentido. Não vamos combater só o coronavírus, vamos combater outras doenças, no momento que nós tomamos esses cuidados todos e nos prevenimos e fizemos a nossa parte. Então, eu espero que o nosso povo tire essa linha para que juntos a gente possa estar se livrando do coronavírus e outras doenças, porque toda a campanha intensificada não é só em cima desse vírus. Outros vírus e outras doenças que podem ser provocadas pelo vírus. Então, gente, que Deus nos abençoe. Boa noite, obrigado por mais uma live aí. Na próxima a gente está aí para participar, contribuir e agradecer aí as nossas meninas. José Maria Júnior, muito obrigado pela companhia de novo. E o nosso povo que nos acompanha aí, os internautas. E da manhã em diante, é você que fala isso, né, Zé Filho? Que o pessoal pode acessar, né? Então, muito obrigado, boa noite e até a próxima. Vai lá, filho. Em nome do Partido dos Trabalhadores, a gente quer agradecer, né, a presença da Paula e da Antônia, a presença do Roberto Pina, e parabenizar as duas que estão na linha de frente aí, né, em nome de todos os profissionais da saúde. E no final da nossa live, todo esse material vai estar no canal do YouTuber, né, Roberto Pina, no canal do YouTube, é só ir lá, acessar, cadastrar, né, compartilhar. E se você quiser fazer parte da nossa rede de transmissão também, do WhatsApp, só mandar um oi para o número que está na tela, né, do celular, do computador, que é o 91-985-13-5610. Aí você manda um oi e você vai ficar fazendo parte dessa rede de transmissão, recebendo as notícias, os vídeos, as lives, né, tudo que
ocorrer dentro da nossa rede social. Então, no mais, a gente quer agradecer a presença de todos que ficaram até aqui com a gente. Muitas pessoas estavam fazendo perguntas, né? Felizmente não deu para a gente socializar, mas eu peço para que a gente possa ir lá no PV de cada um e responder as perguntas, né, que ficam lá também. Então, agradecer a todos, uma boa noite e até a próxima live.